continuando, pessoal, a influência da educação ao ar livre na construção das relações corpo-meio ambiente. Eu coloquei na pré-aula de vocês aí uma escola chamada Escola da Ponte. É um projeto de Portugal, já faz 40 anos que acontece, mas Rubem Alves, eu coloquei o senhor Rubem Alves, o escritor, e ele visitou essa escola em Portugal. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada, é uma escola completamente diferente, onde não tem professor, os alunos escolhem o próprio currículo, e a escola não tem muro, não tem sala de aula. O meio ambiente é completamente diferente do que a gente está acostumado, ok? Então vamos lá. Outro sentido nas narrativas naturalistas, o risco, especialmente o da aventura, também teve influência significativa nas relações corpo e ambiente, tendo se traduzido mais diretamente nos movimentos de educação ao ar livre, no início do século XX. O modelo foi criado na Inglaterra objetivando a formação de caráter em vivência ao ar livre, tendo grande influência na formação moral e de dinâmicas de sobrevivência militaristas. As principais expressões desse movimento, inicialmente, foram o escotismo, fundado por Robert Baden-Powell, e a Escola de Educação ao Ar Livre, Outward Bound, fundada por Kurt Hennig. A respeito disso, a gente tem até hoje exemplos, né, na escola militar, mas a gente vai falando sobre isso durante essa aula, ok? Escotismo a gente já conhece, inclusive aqui perto de Leme tem uma igreja, né, quadrangular, se não me falha a memória, que eles trabalham com o escotismo. O escotismo surge uma proposta de educação ao ar livre, do livro de Robert Baden-Powell, Escotismo para Rapazes, em 1908. Então, essa foto que vocês estão vendo aí é de escoteiro. Então, a proposta tem como base a promessa e a lei escoteira, um sistema que segue conceitos associados à formação civil, presteza, cortesia, respeito pela propriedade, responsabilidade, bom senso, incluindo códigos de conduta associados ao militarismo, honra, integridade, lealdade e disciplina. Eu acho de suma importância frisar, nesse sentido, esses valores que a gente tem perdido. A escola militar, por exemplo, não que eu seja a favor, mas você vê que os alunos têm uma outra conduta, um outro meio de se formar, né? Então, como a gente trabalha em escola do Estado, escola pública, a gente vê a precariedade que existe, a falta de educação, inclusive, né? E aí, vocês que vão trabalhar em clube devem também ter um pouquinho dessa responsabilidade de formar pessoas, formar cidadãos, acima de tudo, cidadãos e não atletas. E o escotismo também teve as possibilidades pedagógicas, né, em relação às possibilidades pedagógicas, em vivência ao ar livre, amizade, respeito e proteção da natureza, ânimo e autoconfiança por meio da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre. A educação ao ar livre se desenvolve historicamente a partir da utilização da natureza selvagem, explorada para fins antropocêntricos. Antropocêntrico significa em relação onde o homem é o centro das atenções, tá? Ou seja, sob a bandeira do desenvolvimento pessoal e social. O núcleo da educação ao ar livre é constituído por objetivos associados à aquisição de alguns fatores. Aqui nós podemos citar habilidades, nós vamos citar habilidades e competências, principalmente. As habilidades para eles têm a ver com desempenho. Desempenho para alguns alunos que estão fazendo a aprendizagem motora, sabe que vem depois da aprendizagem motora. Quanto melhor foi a aprendizagem
desse aluno for, né, a aprendizagem desse aluno, melhor vai ser a performance dele, o desempenho no caso. E o condicionamento. Condicionamento aqui, entre parênteses, está fitness. Fitness é uma palavra que significa ginástica, né? Aí o condicionamento, a gente tem alguns fatores como a flexibilidade, a resistência, que ele coloca embaixo também, mas a resistência cardiorrespiratória e o trabalho de força. Então aqui ele repete a resistência, endurance e agilidade, que tem a ver com um pouco de velocidade e, enfim, potência e tudo mais. A resistência aqui que ele fala é aquela resistência que a cardio que vocês conhecem na academia. Tá? Então, a resistência cardiorrespiratória. E também tem dentro do condicionamento físico, tem o treinamento resistido, que a gente conhece como musculação. E algumas competências técnicas, gerenciamento de risco, orientação de segurança, orientação nutricional e navegação, bússola. Então, tudo isso é interessante a gente perceber, e até eu conheço um dos instrutores aí desse acampamento quadrangular, eles levam muito a sério esses dois aspectos. Aí as pessoas que estão ali, as crianças, os adolescentes que frequentam essa igreja, esse escotismo, eles saem de lá com uma noção bem grande a respeito de valores sociais e morais. A partir dessa lógica fundamentada, em grande parte, no militarismo, a natureza é objetivamente quantificada e classificada. Por exemplo, o grau de dificuldade estabelecido para trilhas, corredeiras em rios e vias de escalada, possibilitando sua instrumentalização para vivências pedagógicas, educação ao ar livre, e para experiências recreativas e esportivas. Então, a gente percebe aqui que eles são levados a ter alguns desafios. Então, eles começam com desafios bem mais simples, até chegar em desafios mais complexos. Ou seja, enfrentar corredeiras, rios, enfim, eles acabam tendo uma sequência pedagógica aí importante ou a vivência pedagógica sendo importante como desafio de vida. Depois nós temos a influência das experiências recreativas e esportivas na natureza, na construção das relações corpo e ambiente. A base para a emergência de uma nova onda de atividades recreativas e esportivas na natureza, em contextos modernos, se faz a partir de discursos movidos ao mesmo tempo por uma estética ambiental associada a elementos de espiritualidade e liberdade divina e por uma relação corpo-meio ambiente, mediada por habilidades e competências altamente influenciadas pelo militarismo. Ao mesmo tempo que a gente percebe que algumas pessoas querem simplesmente curtir a natureza, a gente vê outras pessoas, por exemplo, a corrida de orientação, que é muito simples para os militares, né, que é comum no militarismo, a gente passa a ter como alvo a competição. Por fim, a direta associação à habilidade de cunho militarista também resulta em um processo de esportivização dessas atividades, ou seja, uma supervalorização da competição e das características próprias dos espetáculos visuais comumente associados aos esportes de rendimento. Então, nós temos aqui, como a gente diz, aquelas corridas de orientação, em que as pessoas hoje levam GPS, mas antigamente era feito por bússola, que é um dos aspectos importantes para os escoteiros, por exemplo. Então, hoje você vai participar de uma corrida de aventura, por exemplo, você tem que ter a bússola, o GPS, você vai pedalar, vai fazer canoagem e depois vai fazer rapel. Então, tudo isso tem as instruções. Então, tudo isso é para pessoas que têm um alto rendimento em termos de corrida de orientação, de corrida de aventura. Então, fechando aí, pessoal, nesta aula, vimos a influência dos relatos naturalistas na educação ao ar livre,
e das experiências recreativas e esportivas na natureza, nas maneiras em como comumente interagimos com a natureza. Então, é simples, a gente está o tempo todo convivendo com a natureza, principalmente quem mora no interior de, de São Paulo, de Minas, enfim, a gente tem um pouco mais de contato com a natureza, em detrimento aos jovens que estão mais nas capitais aí. Mas a gente pode colocar, por exemplo, o, a gente pode colocar os passeios que eles fazem para o interior, né? Principalmente para Brotas, que é super na moda aí, e, enfim, até para o interior de São Paulo, São Carlos, por exemplo, nas fazendas, e lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem Ibirapuera, enfim, a gente percebe que as pessoas querem estar mais perto da natureza. Pessoal, muito obrigado e a gente tem feito o possível aqui para que vocês, que a gente atinja os nossos objetivos. Na pós-aula também vocês têm 3 questões que vocês poderão resolver e que depois vão valer pontos. Ok? Muito obrigado.